E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje, mais uma função orgânica, certo? Função orgânica de hoje, função cetona, ok? Se você olhar nos vídeos anteriores, vimos todos os tipos de hidrocarbonetos, não é isso? Vimos álcool, enol, fenol, aldeído, e agora a sexta função orgânica, a quinta função orgânica oxigenada. Tudo bem? Galera, o que é uma cetona? Quando que um composto é caracterizado pela função cetona? Cetona é todo composto que possui a carbonila no meio da cadeia. Isso é, o carbono da carbonila tem que ser um carbono secundário, ok? Então, mais uma vez, o que é a carbonila? Carbonila é isso aqui que está destacado em vermelho, ó. É o C fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, tudo bem? Então, esse C dupla O é o que nós chamamos de carbonila, ok? Então, esse C dupla O é o que nós chamamos de carbonila, ok? Então, para ser uma cetona, a carbonila tem que estar no meio da cadeia. Ou seja, o carbono da carbonila tem que ser um carbono secundário. Ele tem que estar ligado a dois outros carbonos. Tudo bem? Então, o grupo funcional, ou seja, aquilo que caracteriza uma cetona, é a carbonila no meio da cadeia, certo? Ah, mas e se a carbonila vier na ponta da cadeia, na extremidade? A gente já viu na aula passada, certo? Carbonila na ponta, na extremidade da cadeia, aldeído. Carbonila no meio da cadeia carbônica, cetona. Tudo bem? As cetonas são caracterizadas por duas nomenclaturas. Nós temos a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. Na nomenclatura oficial é o tradicional, aquilo que a gente já está acostumado, certo? O prefixo, que indica o quê? O número de carbonos. O infixo, que indica o tipo de ligações entre os carbonos. E o sufixo, que indica a função. Toda cetona, o nome termina em ona. Tudo bem? E a nomenclatura usual? A nomenclatura usual é o seguinte. A carbonila nós iremos chamar de cetona na nomenclatura usual. Tudo bem? Então, ligado à carbonila, sempre terá dois radicais. Então, a nomenclatura usual, a gente vai pegar o nome dos radicais que estão ligados à carbonila, então o nome desse radical mais o nome desse radical, e colocar no final a palavra cetona. Detalhe, nos vestibulares, de uma maneira geral, são mais utilizados a nomenclatura oficial do que a nomenclatura usual, certo? A nomenclatura usual é mais utilizada para cetonas aromáticas. A gente vai ver exemplos ali na frente, tudo bem? Então, mais importante é a nomenclatura oficial do que a nomenclatura usual, nesse caso de cetonas, para questões de vestibular, tudo bem? Olha só o nosso primeiro exemplo. Se tem uma estrutura dessa em uma prova, você consegue identificar que isso faz parte da função cetona? Então, vamos olhar. Esse composto tem a carbonila, que é o C fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, certo? Essa carbonila está no meio da cadeia, não está? Quando eu falo que ela está no meio da cadeia, eu quero dizer o quê? Que o carbono da carbonila está ligado a dois outros carbonos, é um carbono secundário, certo? Ou seja, esse composto é um exemplo de uma cetona. Concorda comigo que essa é a menor cetona existente? Por quê? Para o carbono da carbonila ser secundário, tem que existir, no mínimo, 3 carbonos, não é? Para a gente ter um carbono no meio, concorda? Então, não existe o quê? Cetona menor do que essa, tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer na hora de dar o nome? A gente vai pegar primeiro o prefixo, não é? 3 carbonos, o prefixo é prop, não é isso? Prop. Só temos simples ligações entre os carbonos. Ah, mas tem uma dupla.
A dupla está entre carbonos? Não, né? Então, como só temos simples ligações entre os carbonos, utilizamos o infixo -an. E o final ona indicando que é uma cetona, certo? Como a cetona vem no meio da cadeia, né, a gente precisa de indicar a posição em que se encontra o grupo funcional. Então, a gente sempre deve começar a contar da ponta, da extremidade que o grupo funcional está mais perto, não é isso? Então, o grupo funcional não está exatamente no meio do composto? Então, neste caso da letra A, tanto faz começarmos a contar da esquerda ou da direita, não é isso? Então, carbono 1, 2, 3. A cetona, o grupo funcional carbonila, não está saindo do segundo carbono? Por isso, propan, 2, ona. Ou seja, a cetona está saindo do segundo carbono da cadeia principal, certo? Um detalhe importante sobre esse composto. Nesse caso, especificamente, esse 2 não é obrigatório a pôr. Imagina o seguinte, o vestibular te passa o seguinte nome, propanona, sem indicar a posição para você. Prop, 3 carbonos. An, só simples ligações entre os carbonos. Se ele não te passa a posição da cetona, mesmo assim você saberia aonde estaria a carbonila. Por quê? Cetona, a carbonila não tem que estar no meio da cadeia? Se tem 3 carbonos, não poderia vir nem nesse carbono, nem nesse carbono, pelo fato de eles serem pontas, extremidades, não é isso? O único lugar que poderia vir seria onde? No carbono do meio. Então, nesse caso, a propan-2-ona poderia ser chamada apenas de propanona. Tudo bem? E o nome usual que eu citei? Eu falei que ele é menos importante, né? Mas, de qualquer maneira, olha só. Como é que é o nome deste radical que está ligado à cetona, que está ligado à carbonila? Não é metil? Se eu olhar separadamente. Como é que é o nome desse outro radical aqui que está ligado à cetona? Se eu olhar separadamente, não é metil também? Então, nós temos 2-metil ligado à carbonila, certo? 2-metil ligado à cetona, não é isso? Então, o nome usual seria dimetil cetona, certo? Ou seja, nós temos o quê? 2-metil ligado na carbonila, certo? 2-metil ligados à cetona, ok? Pessoal, a propanona, certo? É aquela cetona que nós temos mais contato no nosso dia a dia, ok? Ela é vendida comercialmente com o nome de acetona. Então, gente, o que é a acetona, né? Que a gente compra em farmácia, né? Muito utilizada para tirar esmalte das unhas, não é isso? A acetona é uma solução aquosa de quê? De propanona, certo? Então, uma solução aquosa de propanona é vendida comercialmente com o nome de acetona. Então, acetona é um nome comercial. Cetona é o nome da função orgânica. Tudo bem? Ok? Letra B. O que é isso aqui? Esse CO escrito junto, né? É importante você entender que em algumas situações o vestibular esconde as ligações. Então, o que é o ideal de nós fazermos? O ideal é nós remontarmos a estrutura. Esse oxigênio, ele está entre os 2 carbonos ou ele está fora da cadeia principal? Vamos dar uma olhada, certo? Se eu tirar esse oxigênio aqui para eu mostrar a ligação entre o carbono e o oxigênio, esse carbono está fazendo 2 ligações. Está faltando 2, não está? O oxigênio não tem que fazer 2 ligações também? Então, para que fique completa as ligações, para que eu consiga enxergar as ligações que estavam escondidas, ok? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a dupla ligação do carbono com o oxigênio. Então, às vezes, né, uma estrutura de cetona pode vir com as ligações escondidas. Então, se você ver esse CO junto, né, é a mesma coisa que o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Tudo bem? Esse caso, nós temos o quê? Uma cadeia ramificada, não é isso? Primeiro passo, achar a cadeia principal. Obrigatoriamente, o carbono do grupo funcional tem que estar dentro da cadeia principal, correto? Então, esse carbono tem que estar dentro da cadeia principal.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a cadeia reta é a cadeia principal, porque ela é a maior sequência possível de carbonos, que tem o carbono do grupo funcional, não é isso? Então, carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam por que eu comecei a contar da direita ou não? A gente sempre tem que começar a contar da ponta que o grupo funcional está mais perto, não é? A cetona não está mais perto da direita do que da esquerda, por isso a gente começou a contar da direita, não é isso? Tudo bem? Do quarto carbono não está saindo essa ramificação aqui? Que ramificação que é essa? Essa ramificação é o metil, certo? Porque ele tem apenas um carbono, não é isso? Então, como é que vai ficar o nome? Primeiro, sempre temos que colocar a posição e o nome da ramificação, certo? O metil não está saindo do quarto carbono da cadeia principal? Então, 4 metil. E o nome da cadeia principal, 6 carbonos, hex. Somente simples ligações entre os carbonos, an. A cetona está saindo de qual carbono? A cetona está saindo do terceiro carbono, correto? 3. Toda cetona termina em ona. O nome desse composto, 4-metil, hexan, 3-ona. Tudo bem? É igual eu falei. Geralmente são utilizados os nomes oficiais. Os nomes usuais são mais utilizados para cetonas aromáticas. Tudo bem? Letra C. Pentan 2,3 diona. Por que eu sei que é uma cetona? Porque termina em ona, certo? Pente, quantos carbonos? 5 carbonos, não é isso? Vou desenhar os 5 carbonos aí. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tudo bem? An, somente simples ligações entre os carbonos. Diona. Di quer dizer 2. Diona. 2 cetonas, ou seja, eu tenho que ter 2 carbonilas. Aonde eu vou colocá-las? Uma no carbono 2, a outra no carbono 3. Como sou eu que estou montando o composto, eu posso começar a contar do lado que eu preferir. Eu quero começar a contar da esquerda. 1, 2, então do segundo carbono, uma carbonila. No terceiro carbono, a outra carbonila, 2,3. E vou completar com os hidrogênios, certo? H3, aqui está completo. H2 e H3, certo? Pentan 2,3 diona. Então podemos ter mais de uma carbonila no mesmo composto. Tudo bem? Letra D. Isso é uma cetona? O carbono da carbonila é secundário, está ligado em 2 carbonos, correto? Então nós temos uma cetona. Tudo bem? Quando a cadeia é aberta, a gente começa a contar do lado que a carbonila está mais próxima. Cadeia fechada não tem extremidade, não tem ponta. Então a gente tem que começar a contar do carbono que possui a carbonila, certo? Ou seja, obrigatoriamente, esse aqui tem que ser o nosso carbono 1, certo? Temos que contar de tal maneira que a gente obtenha as menores numerações possíveis, não é? Se eu conto no sentido horário, para cima, 1, 2, 3, 4, vamos ter uma ramificação no quarto carbono. Se eu conto para baixo, no sentido anti-horário, 1, 2, 3, não teve uma menor numeração contando para baixo, no sentido anti-horário? Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ok? Como é que são os nomes das ramificações? Um carbono, met, essa ramificação, metil, esta ramificação, 2 carbonos, et, etil. Então, como é que vai ficar o nome? Sempre devemos escrever as ramificações em ordem alfabética, certo? Então, vai ficar 3 etil. O metil não sai do quarto carbono? 4 metil. E o nome da cadeia principal.
Toda vez que a cadeia principal é fechada, começamos com a palavra ciclo. Ciclo. 6 carbonos a cadeia principal, X. Só simples ligações entre os carbonos. O infixo é o quê? An. E toda cetona termina em ona. A cetona não está saindo do carbono 1. 1 não é obrigatório colocar. Pode colocar ou não, certo? Hexanona. Tudo bem? Beleza? Se você quisesse colocar 3-etil, 4-metil, ciclohexano, 1-ona, também estaria correto. Ok? Metilbutanona. Butanona. Então a cadeia principal tem 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. An, só simples ligações. Não passei nem a posição do metil, nem a posição da cetona. E agora? Vamos lá? Cetona só pode vir no meio da cadeia, não pode vir na ponta. Então, a cetona ou vai vir nesse carbono, ou nesse, correto? Se eu colocar o dupla O nesse carbono, não está mais perto da esquerda? 1, 2. Vai estar no carbono 2. Se eu colocar nesse carbono aqui, não vai estar mais perto da direita? Se eu começar a contar da direita, 1, 2. Vai estar no carbono 2 de qualquer maneira. Então, nesse exemplo, a cetona só pode vir no carbono 2. Independente se eu começar a contar na esquerda ou na direita, tudo bem? Então, vou começar a contar na esquerda aqui, ó. Vou colocar minha cetona aqui. Montei a butanona, certo? Só que eu tenho que pôr o metil. Não passei a posição do metil. E agora? A gente sabe que metil não pode vir na ponta. Por quê? Se eu coloco o metil aqui, vai fazer parte da cadeia principal, certo? Ficaria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu coloco o metil aqui, na ponta, também vai fazer parte da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Não pode ter metil na ponta da cadeia. Então, eu já excluí esses 2 carbonos para colocar o metil. Nesse carbono também não tem como colocar. Por quê? Porque ele já fez as 4 ligações, certo? O único carbono que aceita o metil é esse carbono aqui, ó. Certo? Então, aqui eu vou colocar o metil. Então, esse é o composto. Então, quando não é obrigatório te passar as posições? Quando tem algo no carbono 1 ou quando só há uma possibilidade para tal coisa. Tudo bem? Eu poderia ter colocado 1, 2, 3. 3 metil, butano, 2 ona. Certo? Difenilcetona. Opa! Nomenclatura usual. Não tem nem cetona? Essa é uma nomenclatura usual. É o que eu falei para vocês. Geralmente, a nomenclatura usual de cetona é utilizada para cetonas aromáticas. Ok? Isso aqui, a carbonila, é o que caracteriza a cetona? Então, eu vou colocar aqui, ó. C dupla O. Certo? Aí nós temos que ter o quê? 2 carbonos, um de cada lado, certo? Aí, eu não falei que tem que ser o nome dos radicais que estão ligados à cetona? Difenil. Então, tem 2 fenil, um de cada lado, tudo bem? Então, um fenil de um lado, um fenil do outro. Difenil ligado na cetona. O carbono da carbonila é secundário, ele está no meio da cadeia. Tudo bem? Então, temos um exemplo de uma cetona aromática. Então, geralmente, tudo bem? Cetonas aromáticas a gente utiliza a nomenclatura usual. E para a gente finalizar, né? Esse composto, a gente sabe que o carbono da carbonila tem que estar dentro da cadeia principal. E as duplas ligações também, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso ir para cima porque uma dupla ia ficar de fora. Então vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos à reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos para baixo. Então a cadeia principal vai para baixo, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a nossa cadeia principal. O que ficou de fora? As ramificações, certo? Mais uma vez, hein? Que ramificação que é essa? Esse Y aí é o isopropil, correto? Isopropil.
Que ramificação que é essa daqui que ficou de fora com 2 carbonos? 2 carbonos não é et? Etil, tudo bem? Nós vamos começar a contar da esquerda ou da ponta de baixo? A cetona, a carbonila não está mais perto da esquerda? Então começaremos a contar da esquerda, tudo bem? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, tudo bem? Na hora de escrever as ramificações, não temos que escrever em ordem alfabética? Então vai ficar 7 etil. A próxima ramificação da isopropil, que está no 6, 6 isopropil. E o nome da cadeia principal. 10 carbonos não é DEC? DEC. Quando tem dupla ou tripla, temos que colocar a posição, certo? A primeira dupla está no carbono 4. A outra não está no 6? 4,6. Uma dupla não é em? 2 duplas de em, correto? E a cetona? A carbonila não sai do terceiro carbono? 3. Se é cetona, por que você sabe que é cetona? Porque a carbonila está no meio da cadeia, certo? Então, se a cetona termina em ona. Esse é o nome do composto. 7 etil, 6 isopropil DEC, 4,6 de en, 3 on. Tudo bem? Galera, espero ter te ajudado a compreender cetonas, que é o ideal, repassar esses exemplos para o caderno e tentar refazê-los. Tudo bem? Beleza? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.